Estamos aqui da Big Sigma Américas em São Paulo com o Marcos Sabiá, CEO da Galera Bet, que está com a gente aqui também para conversar sobre a feira. Marcos, obrigado por vir aqui. É uma feira diferente das outras por causa da regulamentação, né? E a gente vê aqui um movimento de expansão da feira, bem maior em tamanho, em número de stands e tal, mas do mercado para dentro, e vocês devem estar discutindo muito isso nos painéis e tal, né? O que a regulamentação teve que causar de adequação, de mudança? O que está sendo discutido internamente dentro do mercado com a regulamentação? A regulamentação é recebida por todo o mercado de uma forma bastante positiva. É fruto desses esforços, inclusive do setor também, que percebia que existia uma necessidade de regulamentação no Brasil para que a gente pudesse oferecer um mercado seguro, um mercado onde todos os operadores operassem sob a mesma égide, sob as mesmas regras. Isso era imprescindível para a gente conseguir garantir segurança aos jogadores, proteção aos vulneráveis, especialmente menores e pessoas que possam ser acometidas de uma compulsão ligada ao jogo, e também pudesse oferecer efetivamente o que este ambiente de jogo é: entretenimento e diversão. Então a regulamentação é muito bem recebida, é natural que a gente esteja num momento de adaptação de mercado, com as novas exigências. As casas de apostas precisaram trazer as suas estruturas para o Brasil, sediá-las aqui no Brasil, montar estruturas de atendimento para aquelas que ainda não tinham, proteger os seus jogadores com um processo de KYC, de onboard, que hoje é bastante similar ao de um banco. Então essas adaptações são naturais de um processo, de uma regulamentação que vai completar 100 dias ainda no próximo dia 10. Então a gente está nesse primeiro momento usufruindo desse 100 dias de regulamentação que trazem essa segurança à sociedade. A gente, de fato, teve uma redução de operadores a partir do momento que muitos deles ou não atingiram ou não tiveram interesse de se submeter à regulamentação, até porque a regulamentação tem como princípio geral jogo responsável, publicidade responsável, tratar o jogo não como uma forma de enriquecimento ou renda, mas como entretenimento e diversão, como deve ser efetivamente. Que de fato é, né? A aposta é diversão. Isso é a primeira coisa que você tem que botar na cabeça. E aí, isso que você falou se reflete aqui na própria feira, porque a gente vê menos estandes de casas e mais estandes de empresas que servem o mercado de alguma maneira. Desenvolvimento, tecnologia, meio de pagamento e tal. Talvez até para justamente suportar todas essas mudanças que você está dizendo, né? Exatamente, porque a partir do momento que a gente tem uma regulamentação que traz exigências que são bastante acertadas, é natural que uma regulamentação, como organismo vivo, ela vá sofrendo adaptações e ajustes decorrentes de entrada em operação. Os operadores sabem os desafios que têm tido desde janeiro, mas a regulamentação teve por principal objetivo trazer para o mercado uma série de requisitos e que todos devessem obedecer. Então agora a gente está falando de fornecedores, o ecossistema da indústria de jogos, que, como a feira demonstra, é um ecossistema bastante grande, e o Brasil agora pode usufruir desse ecossistema com geração de emprego, de renda, qualificando a sua mão de obra. Essa indústria de jogos é uma indústria trilionária ao redor do mundo, e o Brasil também, apesar de ser um dos últimos países do G20, eu sempre digo isso, 18 países já haviam regulamentado, a gente pegando esse bonde ainda atrasado, mas usufruindo de uma indústria grande, onde a gente pode promover esse ecossistema que não é composto somente por operadores. Muitas vezes o operador é a face mais visível para a sociedade, porque é com essa face que o jogador se relaciona, mas a feira demonstra quanto de empresa é envolvida nesse processo: meios de pagamento, estúdios de desenvolvimento de jogos, empresas de análise de risco, combate à fraude, empresas de promoção de conteúdos exclusivos. Então, tudo isso é essa indústria que nasce com a regulamentação, que nasce com esse mercado e que tem esse potencial gigantesco de crescimento, porque, como você bem observou, menos operadores no Brasil, já que estamos falando de em torno de 80 empresas que obtiveram a licença do governo federal, mas num mercado maior, num mercado estruturado, num mercado agora que precisa obedecer às mesmas regras de forma bastante linear. Isso trouxe uma série de um impacto de custo num primeiro momento, pela licença, pelas adequações e tudo mais. E esse momento vamos dizer assim, de adequação, ele está passando, você falou 100 dias e tal. A partir de estabelecido o mercado consolidado, acho que as pessoas, né, você que ouve a Band News FM, já sabe o que é uma casa de apostas, já conhece por nome algumas, inclusive a própria Galera Bet, certamente.
todo mundo já sabe mais ou menos como fazer uma aposta, os mercados que existem para um jogo de futebol, por exemplo. Então, daqui para frente, né, qual é o passo do mercado na sua visão? Para onde o mercado tende a ir aqui no Brasil? Existem alguns desafios ainda a serem superados e o Brasil precisa superá-los, não somente o setor, mas existe um desafio ainda importante de combate à ilegalidade. É um mercado de tecnologia e a gente sabe que existe um desafio gigantesco quando você fala de sites ilegais operando no país. Você derruba um domínio, no dia seguinte surgem 10 domínios, mas é um desafio do poder público de conseguir combater esses sites ilegais que não oferecem segurança, não oferecem atendimento, não oferecem nenhum tipo de suporte ao seu jogador. Então, o setor tem esse desafio, tem um desafio de construir uma agenda com a sociedade, demonstrando esta face visível da indústria de jogos como uma indústria saudável, como uma indústria que contribui para o desenvolvimento do país. Então, as casas de apostas têm esse desafio de fato, de construir este ambiente com a sociedade, de construir esse canal de comunicação, demonstrando quão positiva é essa indústria e pode ser para o país e combatendo a ilegalidade. No quesito relação com o jogador, agora que a gente tem um mercado regulado no Brasil, sem sombra de dúvida, os jogadores vão perceber que eles vão ter cada vez mais uma discussão no mercado em que as casas de apostas precisam construir suas diferenciações, até porque você entra num site, tem a aposta de um jogo, que é o mesmo jogo que está no outro site, mas é começar a perceber que plataforma que oferece um serviço melhor, uma experiência melhor, mais rápida, mais segura, mais estável, com produtos diferenciados, com experiências que vão além de simplesmente oferecer aquele conteúdo ou pagamento por Pix mais rápido, até porque tudo isso vai virando comum, standard, e o diferencial é nessa relação do cliente com a empresa, entendendo o nível reputacional dessa empresa, a preocupação dela com o seu consumidor. Por isso que a gente no Galera Bet dá tanto enfoque para isso, por isso que a gente é R a 1000 já há algum tempo, por isso que o Galera Bet buscou ser a primeira casa de apostas a ter um selo de Great Place to Work para demonstrar que a preocupação nasce lá dentro de casa com os nossos funcionários e se expande para os jogadores, se expande para a sociedade nos seus compromissos públicos. Esse eu entendo que é o desafio e é a fronteira que precisa começar a ser ultrapassada pelas casas de apostas num ambiente regulamentado. Muito bom, Marcos Sabiá. Obrigado por conversar com a gente na Band News FM. Seguimos aqui na Bi Sigma Américas 2025.